Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Começa agora o Holodeck, o podcast da Terceira Terra sobre ficção científica. Você nos encontra em holodeck.terceiraterra.com, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Spotify. Através desse aplicativo você pode assinar o podcast e não perder nenhum episódio. O tema de hoje é os terraplanárias. E para tratar deste tema espinhoso, não é não. Para tratar desse tema idiota, eu trago a ilustre presença da Sibila. Olá, é bem idiota mesmo essa teoria, bota aspas. Você está se perguntando assim, o que são os terraplanárias? São as pessoas que acreditam, como é que você falou agora há pouco? São as pessoas que acreditam que a Terra é plana porque o cérebro deles é do mesmo tamanho de uma planária mesmo? Exato. A planária deve ter um cérebro bem miudinho, assim, bem pequenininho. Se é que tem cérebro, né? Deve ter meia dúzia de célula nervosa, porque planária não faz nada. Vocês já notaram, então, que o tom deste episódio vai ser de chacota. Nós decidimos... A Sibila escreveu um texto muito bom no newsletter dela, do Momentum Saga. Se você for padrinho do Momentum Saga a partir de R$15, é isso, Sibila? Isso. Você recebe totalmente de graça na sua casa... Uma newsletter. E a Sibila andou aumentando a frequência de escrituras das newsletters. Antes era uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, agora você tá escrevendo antes era tipo quando dava, sabe? Porque como eu tava sem computador, eu escrevia quando dava. Eu dava mais importância aos posts do blog, né? Então a newsletter meio que ficou de lado. Como agora eu tenho, né, um computador da nave foi atualizado, então agora eu tô conseguindo manter uma certa periodicidade. E aí a última newsletter eu menciono, né, a Terra plana e, assim, eu tava com muito ódio no coração quando escrevi aquela newsletter, eu admito, sabe? Não, mas aquele é o meu tipo de newsletter, espumando pelo canto da boca, assim, escrevendo, batendo no teclado. Bom, nós não vamos ter... O ouvinte pode estar se perguntando por que a gente não tenta explicar. Porque não adianta. Não só adianta, como é a evidência de que tentar discutir com pseudociência, usando ciência, tem o efeito contrário. Porque você desce... A gente pode falar mais sobre isso com mais profundidade um pouco mais pra frente no episódio, mas basicamente a ideia básica isso foi lindo. Lindo. Não, agora ficou bem básico mesmo. Não vou tirar, vai ficar no episódio final. O primeiro raciocínio é que é o seguinte, as pessoas não chegam em pensamentos pseudocientíficos, pensamento mágico, usando lógica e raciocínio. É uma conclusão emocional. É o mesmo princípio da religião. Você precisa... A sua crença vem de um ímpeto emocional, não é lógico. Então, você não chegou nesse negócio através de raciocínio lógico. O raciocínio lógico não vai te tirar de lá, porque não é a mesma língua. E o lance do efeito contrário é que, no instante em que você discute um pensamento mágico, no mesmo nível do pensamento científico, você está baixando o pensamento científico para o nível do pensamento mágico e está dizendo para o público, então os dois têm uma validade igual, podem ser discutidos em pé de igualdade, ou então pior, você passa a ideia de que ciência é uma questão de opinião. Não, ciência são fatos. Outro problema é a palavra acreditar. Sim, esse é um problema que, mano... Olha. Quando eu falo que eu acredito em você, Sibila, não é que eu estou dizendo que eu acho que você é real. Eu estou dizendo que eu confio no que você está me dizendo. Eu acho que o que você está me dizendo é verdade. É muito mais provável que eu seja real do que eu ser um holograma. Né? Vamos avaliar as probabilidades. Eu sou um ser humano. É o que eu sempre respondo quando alguém vem com alguma dessas. Mas você não acredita em homeopatia? Ou, mas você não acredita em signos? Esse é o problema, né? Você tem que acreditar. Porque a maravilha do universo... É tipo assim, fenômenos físicos, eles existem quer você acredite neles, quer não. Quer você entenda ou não, né? Como disse o Neil deGrasse Tyson no livro Astrophysics for People in a Hurry, ele abre o livro assim, o universo não está sob nenhuma obrigação de fazer sentido para você. Só porque você não entende, não quer dizer que, eu não entendo, então eu não vou acreditar. Não é uma questão de acreditar ou não, meu amigo. Então, tenta não acreditar na gravidade e pula num prédio. Tchau, vamos lá, vamos fazer. Vai voando. Já me perguntaram isso, mas você acredita nos fósseis? Você acredita na evolução? O problema é isso, a pseudociência tenta te arrastar pra lógica deles. Isso. Quando ele vira pra você e pergunta... É que nem eu virar pra você e falar assim, você não usa droga, Sibila, até onde eu sei. E eu viro pra você e falo assim, na frente de outras pessoas, e aí, você já superou o seu vício em cocaína?
Como é que você responde isso? Porque eu estou te arrastando para uma conversa numa realidade em que você usa cocaína. A questão é, você ainda está usando ou você parou? Mas independente de como você responder, sempre vai parecer para as pessoas em volta de que você é ou já foi viciado em cocaína. Exatamente. Cientistas não estão muito acostumados a ter que debater fato consumado. Porque não é uma questão de fato, não é uma questão de quem tem a melhor ciência, de quem tem as melhores equações. É uma questão de retórica. E os terraplanárias e as pessoas que acreditam em outras pataquadas, eles estão acostumadíssimos a usar retórica e carisma para convencer gente que não está prestando atenção de que eles não são cheios de merda. Eu traduzi uma expressão em inglês para o português, ficou horrível, né? Full of shit virou cheio de merda. Como é que você falaria isso em português? Uns bosta. Exatamente, pronto. Mas o que você falou é basicamente o que os nazistas fizeram, de convencer toda uma nação, todo um povo, de que o que eles estavam fazendo era o correto e que você tinha que acreditar na ideologia deles. Hoje as pessoas estão muito assim, mas é a minha opinião, eu acho que a Terra é plana, acabou. Não, filha, não acabou não. Você não tem o direito de pensar o que você quiser. Opinião é o Marcelo dizer assim, frango com quiabo é ótimo. Falar, para Marcelo, pelo amor de Deus, quiabo, cara. Coisa grudenta, gosmenta, pô, mas quiabo é bom. Não, para, isso é opinião. Marcelo tem a dele, eu tenho a minha. Evolução não é questão de opinião. O fato da Terra ser um geóide não é uma questão de opinião, porque a gente volta para a questão da crença. Mas é a minha opinião, eu acredito no que eu quiser. Não, você não tem esse direito. Se você disser, eu acredito que Jesus é o nosso Salvador, beleza, é a sua crença, é a sua fé. Tranquilo, se você quiser discutir teologia é uma coisa, mas essa é a sua fé? Tá bom, beleza. Mas isso não te dá o direito de você dizer, eu não acredito na evolução. O que essa pessoa está basicamente me dizendo é, eu não entendo como ela funciona, então eu não vou dizer que eu não acredito nela. Então basicamente é isso, a pessoa não entende como essa ciência funciona. Muitas não querem entender e aí se valem disso para enganar os outros. A teoria da conspiração tem um apelo grande nas pessoas, porque elas, eu sei de uma coisa que você não sabe, né? Então ela tem esse apelo de fazer você parecer de que você conhece mais que o outro. E aí a pessoa cai nessa coisa de que, é minha opinião. Então tem coisa, gente, que não é questão de opinião. Porque se você faz isso, você abre um leque muito grande para dizer, eu acho que mulher não devia votar, mas é a minha opinião. Eu acho que os judeus são inferiores, mas é a minha opinião. Percebe como o leque se abre? É a questão de você não tolerar tudo, né? Como que era aquele paradoxo da tolerância, né? Que se você tolerar tudo... É o Karl Popper, né? Peraí que eu vou descobrir. Era do Karl exatamente. Popper. Então, assim... Uma sociedade tolerante, ela tem que ser paradoxalmente intolerante com intolerância. Exatamente. Então, assim, você pode parecer uma coisa inócua o cara dizer, mas eu acho que a Terra é plana, mas é a minha opinião. Porque a partir daí você abre um leque de possibilidades de ser passíveis de opinião. E isso é um perigo, entendeu? Foi passível de opinião que os alemães criminalizaram todo o povo judeu e exterminou eles em campos de concentração. Então, eu lembro de uma tirinha muito boa do isentão liberal, uma coisa assim, que falou, tudo bem, peraí, o cara é nazista, mas é a opinião dele, ele tem o direito de expressar. O quadrinho fazia assim, aí tá o cara vestido de Hitler de um lado e uma pessoa com a bandeira LGBT do outro. Eu falo, não, você tudo bem, já expressou seu direito, já se expressou sobre o direito dos LGBTs, mas deixa o nazista falar, é a opinião dele. Não, gente, isso não existe. É por isso que eu sou muito crítica com galera que é terra plana, antivacina e o cacete a quatro. Porque se você der trela como hoje está se dando, qual é a aberração do amanhã? Daqui a pouco vão querer ensinar terra convexa, terra plana, terra rosquinha, terra da batata, e aí? E o conhecimento científico fica onde? Você já viu os malabarismos? Eu sugiro ao ouvinte primeiro fazer o seguinte, vai no YouTube e assiste algum daqueles vídeos em que o cara prova prova sem sombra final de dúvida, que a Terra né? é plana. Nossa, os argumentos deles, você tem que fazer um malabarismo lógico, você tem que reinventar metade da matemática, e o pior é que assim, a Terra é plana. Todos os corpos celestes que a gente observa no firmamento são redondos, são esféricos. Só a Terra que não. Todos os planetas do sistema solar, só a Terra que é um disco. O principal argumento quanto à Terra plana é, se a Terra fosse plana, os gatos já teriam derrubado tudo de cima. Não venha me dizer que Terra é plana, tá? Quem tem gato sabe, você não pode manter nada em uma superfície plana, que o gato vai lá e derruba. Então não vem com essa. Já que é pra gente aloprar no argumento, eu vou usar esse, entendeu? Agora, tem uma questão a respeito da Terra,
que eu já falei isso várias vezes pelas redes sociais em algum momento. As pessoas não sabem o quanto a Terra é grande. Elas não têm noção. Então, assim, hoje, em 24 horas, você pode estar do outro lado do globo, se não tiver atraso no voo, né? Mas, em tese, em teoria, botaços aí, né? Em teoria, em 24 horas você está no Japão, né? Ao alcance do clique, você tem notícia do mundo inteiro. A notícia hoje é automática. Você está no Twitter, qualquer portal de notícia te atualiza de um terremoto, de um tsunami, de um golpe, de uma guerra, etc, etc. Dito isso, assim, a impressão que dá é que os meios de comunicação, os transportes de massa muito rápidos e etc, a impressão que dá é que você diminui o tamanho do planeta, que você consegue criar um planeta onde as pessoas estão muito mais próximas umas das outras. Eu posso conversar com alguém no Japão tranquilamente, né? Eu estou em Rio Grande da Serra, o Marcelo está em Ribeirão Preto. Parece que a gente está num telefone, né? Então esse encolhimento do planeta dá a impressão de que isso acontece no físico. Não, gente, o planeta é muito grande. Muito, tipo, muito. Eu me lembro na faculdade, foi muito engraçada essa cena, tava eu, um amigo meu e a professora. A professora tirou uma pausa no trabalho de campo para fumar um cigarrinho. E paramos do lado dela para conversar, o meu colega me solta a pérola. Falou, professora, se todas as 7 bilhões de pessoas do mundo, na época tinha 7, né? Se todas essas 7 pessoas no mesmo instante pularem, a gente muda o eixo do planeta? A professora falou, o quê? Eu falei, mano, você tá louco? Eu falei, não, mas pensa. 7 bilhões de pessoas não é nada. Se você empilhar se você matar todo mundo e empilhá-las no Grand Canyon... Você não enche o Grand Canyon se você matar todo mundo e jogar na vala. Não enche. Exatamente. É muito pouca gente no mundo. Essa preocupação que as pessoas têm tem gente demais no mundo, precisamos ter menos, reproduzir menos, ter menos gente. Gente, olha, não tem quase ninguém no mundo. O problema é distribuição de alimentos e de recursos. E consumo de recursos, né? Esse é um grande problema, mas não quer dizer que a gente vai ter um Coruscant. Lembra que o planeta inteiro era uma cidade? A gente não vai ter uma Coruscant. O planeta é muito grande. A questão é você conseguir dar vida digna para todo mundo, com acesso à comida e sem desperdício. Aí já é um outro papo, né? Mas é um dos desafios da agenda global da ONU. Mas a questão do planeta, esse meu colega, ele não se atentou do tamanho da Terra frente ao nosso tamanho. Aí a professora falou, cara, se o planeta fosse uma maçã, a crosta seria mais fina do que a casca. Só o núcleo interno do planeta tem 3.000 quilômetros, 3.000 para 4.000 quilômetros. Eu tenho uma outra estatística legal pra caramba, assim. A gente costuma tirar sarro um com o outro quando a gente fala de bola, círculo, esfera. Não, a Terra é um geóide, né? Isso, a Terra é um geóide. É uma forma de tipo uma batata. Ela é esférica, mas ela tem a superfície irregular por conta das alterações gravitacionais. Mas isso é irregular de forma relativa. É irregular comparado com outros objetos cósmicos. Porque se você reduz a Terra para o tamanho de uma... Eu estava vendo um cara falar isso num programa de rádio. Se você reduz a Terra para o tamanho de uma bola de bilhar, ela é o objeto esférico mais perfeito que você já viu na sua vida. A perfeita a ponto de ser impossível fazer hoje com a nossa engenharia do dia a dia, assim, de você comprar algo lá na Leroy Merlin e comprar. Porque a diferença é... Me ajuda aqui se eu falar besteira. O ponto mais baixo na crosta terrestre são as Fossas Marianas, perto da Indonésia, né, no Pacífico, que são 11 quilômetros de profundidade, certo? A crosta oceânica ela já é mais fina do que a crosta continental. Onde hoje a gente tem uma espessura de mais ou menos, depende do lugar, mas mais ou menos 30 a 60 quilômetros de espessura. O ponto mais profundo que alguém já perfurou foi na Rússia, foram 18 quilômetros. A crosta oceânica ela é bem fina, é entre 6 e 8. Né? Então, o pré-sal, por exemplo, está perfurando bem próximo do manto já. Uma perfuração muito profunda. E a Fossa das Marianas ela está na região chamada o Arco de Fogo do Pacífico, que é onde você tem muitas placas tectônicas, você tem muitos rifts, muitas falhas. Né? E quando uma placa oceânica choca com a outra, ela cria uma fossa oceânica. Não é que ele fica na tristeza, né? Ele fica na fossa. Isso era uma piada que a gente tinha na geografia. Né? Então você tem o choque de placas que criam duas placas oceânicas criam uma fossa. E é justamente onde está a Fossa das Marianas, que é 11 quilômetros e cacetada. Assim. Acho que é 10 e uns quebrado e aí se arredonda para 11. Em economia, parou-se de falar depressão e passou-se a falar recessão por causa da associação de depressão com uma doença mental.
Tá todo mundo em depressão. Bom, é só a todo mundo bolsa triste. quebrar que todo mundo entra em recessão e em depressão, né? Porque... Também. Bom, então, o ponto mais baixo, quase 11 mil quilômetros. O ponto culminante do planeta é o... Pelo amor de Deus. 11 mil metros, desculpa, 11 mil metros ou 11 quilômetros. O ponto culminante do planeta é o K1, no Himalaia, que é 5 mil metros, vamos dizer 6 quilômetros. Então você tem uma diferença entre menos 11 quilômetros mais 6 quilômetros. O planeta tem o quê? 150, não, o planeta tem 6.300 e uns quebrado quilômetros de raio. 6.371 quilômetros de raio. Então assim, cara, isso não é nada, essa diferença aí de 17 quilômetros do ponto mais baixo pro ponto mais fino não é nada. Sabe aquelas, eu adoro aqueles globos terrestres que tem montanha, tem rio, que você passa a mão assim, você sente as montanhas, aquilo é um exagero absurdo. Porque se você reduzisse essa diferença, a diferença entre os pontos, todas as pancadinhas na Terra, os pontos mais altos, os pontos mais baixos, se você reduz a Terra para o tamanho de uma bola de bilhar, é a coisa mais lisa que existe no universo, sabe? Uma bola de bilhar tem depressões e pontos culminantes 10, 100 vezes mais exagerados do que o planeta Terra, proporcionalmente falando. E você passa a mão na bola de bilhar, ela parece mega lisinha. Mas se você olhar no detalhe, né? Você vê que ela não é lisinha. Isso foi que um terraplanário veio tentar debater comigo. Eu falei, a Terra não é plana, a Terra é um geóide. E aí ele começou a rir, falar, vê só as imagens da NASA, o planeta é liso, como que pode ser se ele é deformado igual uma batata? Eu falei, mano, é muita burrice, não dá pra você discutir. Você tá falando da consistência, você tá falando da consistência da batata, né? O planeta Terra não é liso como se fosse uma bola de gude. Acontece que o geóide se refere à superfície. Quando a gente vê o planeta, a gente vê ele pelo aspecto da atmosfera, e aí você vai ter a impressão de que ele é lisinho, como um globo, entendeu? Então o geóide, ele analisa imagens de radar, ele analisa alterações gravimétricas, ele não está vendo a atmosfera terrestre, que dá essa impressão de ser um globo. Então, é muito complicado você fazer a pessoa entender que, sabe, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma outra coisa, né, repetir demais, mas tem outra coisa que eles fazem muito. Você fala, não, cara, a Terra é uma esfera. Me prova, então, que a Terra é uma esfera. É o que você falou dele, te arrastar para o argumento dele. A gente tem que fugir dessa armadilha. Falou, filho, eu não tenho que te provar. A Terra é uma esfera. Já foi provado. Você está me trazendo uma teoria diferente. Você vai ter que me trazer a prova de que a Terra é plana. Você joga de volta para ele. O ônus da prova recai sobre a acusação. Existe um fato científico, prático, empírico, que a humanidade está sabendo há aproximadamente 1000 anos. Mais, né? O Eratóstenes fez isso há 2000 anos, né? Exatamente. Os fenícios já sabiam, 2500 anos atrás, os fenícios já sabiam da circunferência da Terra. O Eratóstenes e o orientando dele, que fizeram as medições no Alto Nilo, no Alto Egito, e lá no Delta, né? Ele orientando dele, coitadinho. Todos os navios que vão da costa oeste das Américas para a China ou para a Austrália, e a mesma empresa tem um navio que sai da costa, que sai da Europa, passa pelo canal de Suez e vai para a China e para a Austrália, sabem que a Terra é redonda toda. Tipo assim, existem fotos e filmagens da estação espacial e de outras naves que a gente colocou, mostrando a Terra esférica. Isso é conspiração da NASA. A NASA e os George Soros, Aí você vem e quer me dizer que toda a ciência que a gente conhece está errada? Não. Quem tem que provar é você. Exatamente. Não sou eu, não. Você tem que jogar para a pessoa, entendeu? Esses dias, eu tinha uma rádio que eu gostava muito de ouvir na época da faculdade, que era 97 FM, porque de manhã tinha o Energia na Veia, que era só flashback, né? Logo em seguida do Energia na Veia, começava um programa com o Palhacinho e o Domênico. E um dia eu calhei de botar na rádio, só assim, tipo, nostalgia. Falei, deixa eu ouvir aqui, faz tempo que eu não ouço. Eles chamaram um youtuber que diz que a Terra é plana. Eu falei, mas que serviço maravilhoso que essa rádio tá fazendo, né? Mesmo que eles quisessem aloprar o cara, você tá dando palco, entendeu? Aí o cara falou que a gravidade não existe. E o Domênico falou, não, peraí, cara, você tá me dizendo que a gravidade não existe? Então como é que a gente tá aqui na superfície da Terra? Eu falei assim, é porque a gente é mais pesado que o ar, então a gente não sai voando. Eu falei, nossa, então o cara quer desmentir toda uma ciência newtoniana estabelecida há séculos, né?
E aí o cara falou, mas você faz o quê, cara? Tu é físico? Eu falei, não, eu era comerciante e abri um canal no YouTube e agora eu estudo só isso. Então, assim, as pessoas não têm a menor noção do que elas estão falando. Elas já tinham assim, digamos, uma queda por teorias de conspiração, uma queda pela pseudociência. E aí você calha de cair num canal desse, o cara vem com, mas me prova que a gravidade não existe. Eu não tenho que te provar, quem tem que provar é você. Já foi estabelecido há muito tempo. Tem um rapper, como é o nome dele? O B.O.B., que falou que a Terra não pode ser esférica. Não sei se você viu isso. Ele... como que era? Ele tirou uma foto, foi isso, ele tirou uma foto e atrás tinha uma planície gigante, você via as luzes da cidade lá no fundo e tal, e aí ele falou, se a Terra fosse plana, se a Terra não é plana, então como é que, não, se a Terra é uma esfera, como é que eu consigo ver as luzes das cidades lá no fundo? De volta, voltamos para a questão das pessoas acharem que o planeta é pequeno. Eu lembro de um vídeo de um terraplanário em que ele pegou uma régua escolar de 30 centímetros, essa régua escolar. É uma das evidências mais usadas por esses retardados. É sensacional isso, né? O cara pegou a régua, botou no horizonte, ele estava de frente para a praia, botou a régua na bosta do horizonte e falou assim, me prova então que a Terra é uma esfera. Eles acham que eles estão naquele planetóide do Pequeno Príncipe? O que eles acham que acontece quando estão olhando um navio num lago se afastando e o navio começa a abaixar? Que foi assim que os fenícios descobriram, né, que a Terra era curva. Provavelmente, né? Meio apócrifa essa evidência. Os gregos, acho que até os egípcios já falavam que existia uma curvatura porque você sempre via o topo das velas dos navios e depois o navio vinha aparecendo como se realmente existisse uma curvatura. Gente, de maneira empírica o Eratóstenes conseguiu estimar o raio do planeta, inclusive com uma precisão bem alta, como é que você, com Google Earth, com Google, com toda a tecnologia que nós temos, com todo o conhecimento acumulado, você vai pra internet pra falar uma merda dessa, entendeu? Então é uma maneira muito simples de você fazer isso agora com a internet. Você tem um amigo eu tenho um amigo na Bahia, em algum lugar na Bahia. Então nós dois vamos colocar um pedaço de pau, usar pau não, vamos usar um cano de ferro que é mais retinho e comprar um cano de ferro bem retinho, colocar ele no chão, usar um prumo para certificar de que ele está a 90 graus. Prende ele. A hora que der meio-dia, quer dizer, na verdade vai ter que ser 11, né? Porque a gente tá no sei lá, bom, enfim. Você fica observando ele ao longo do dia. A hora que você não ver sombra, porque foi assim, né, que o Aristóteles fez. Ele olhou o fundo de um poço, tinha um certo dia, em uma certa hora, em Alexandria, que você conseguia ver o sol refletido na água no fundo do poço, que era uma vez por dia só. E nesse mesmo dia, nessa mesma hora, você não conseguia ver o sol refletido em outra cidade. Agora eu não lembro qual que é a outra cidade. Foi de onde ele testou essa hipótese. Ele foi no Alto Egito, lá bem perto já das cataratas, né? Depois de Assuã. E a outra foi no delta do Nilo, em Alexandria. Ah, tá. Beleza. Então, a hora que não tiver mais sombra no seu cano, com o aprumadinho para estar a 90 graus, você liga pro seu amigo na Bahia. Ou no Rio Grande do Sul, pode ser no Rio Grande do Sul, e pergunta qual é o comprimento da sombra, porque a sombra ele vai ter sombra ainda. Usando aquela equação super simples do triângulo, que a gente aprendeu na escola, para você achar todas as dimensões do triângulo, você vai conseguir calcular a circunferência da Terra com uma margem de erro até pequena. O problema é que você tem que ter ido na escola para você saber que é assim que você faz. É só observar a sombra da Terra num eclipse, gente. É uma questão de lógica. Né? Porque se a Terra fosse um disco, de vez em quando no eclipse ou mesmo nas fases da Lua, você teria um risco ao invés de ser... Você não teria uma esfera cobrindo. No eclipse solar é muito mais visível, né? Porque por causa da luz, do sol e etc. Mas eu me lembro de um eclipse solar que a gente viu nos anos 90 e a gente tinha um papagaio. E ela querendo dormir, porque anoiteceu do ponto de vista dela, mas era 2 da tarde. E a gente com aquelas chapas de raio-x via o disquinho da Terra passando perfeito, entendeu? Via a bolinha. Então, quer dizer... Eu acho que a gente tem a questão do analfabetismo científico muito, muito sério, porque são princípios científicos básicos. Então, e isso é complicado, porque a gente sabe que o ensino público no Brasil é uma desgraça. Tirando as universidades públicas que tiram leite de pedra, as escolas públicas estão, assim, muito malemar conseguindo ensinar o beabá e o 2+2. Muito malemar. As escolas não têm giz, não têm carteira, não têm uniforme, não têm merenda, não têm professor.
a gente teria que fazer uma revolução do ensino, teria que ser uma missão de um Estado-nação de melhorar a educação pública. E isso a gente sabe que não vai acontecer porque não é do interesse de ninguém. Então, você teria que capacitar professores para ciência, você teria que equipar escolas, você teria que fazer experimentos, e não precisa ser um outro laboratório, gente. O Eratóstenes, com 2 pedaços de pau, fez isso. É você instigar a observação das crianças e dos adolescentes que, depois disso, eles vão para frente, eles se interessam, e eles querem saber. Essa história de que a jovem não quer saber nada, mentira. Pode parar, é mentira. Eles querem, só que eles não têm a quem pedir. As escolas, tem muita escola que tá cagando, tem que usar o português básico aqui, tem escola que tá cagando. Eu vi colega dizer que não ia sujar a mão para arrumar o laboratório de química porque não ia dar aula para bandido. Eu vi isso, porque eu pedi, na época a nossa escola estava em reforma, e eu pedi para a coordenadora para que a gente fizesse mutirão para arrumar o laboratório. Que a intenção que eu queria era montar terrários com os alunos, para eles entenderem como são os horizontes de solo, como que o solo se forma. Eu queria fazer uma mapoteca, para a gente poder trabalhar com mapas em mesas grandes e etc. A professora de química deu um piti. Eu não vou sujar a minha mão para arrumar laboratório para dar aula para vagabundo e bandido. Eles não querem. No fim, o laboratório foi abandonado, com vidraria, com reagente, com tudo, até microscópio. Então, perceba que é uma situação muito complexa para a gente gerar um batalhão de pessoas que são anti-vacina, que não creem na evolução, que falam que a Terra é plana ou é convexa, que a gente tem uma conspiração da NASA e etc. Isso é um terreno muito fértil para as pessoas acreditarem nisso. Porque o que foi ensinado para elas antes? O que foi mostrado para elas antes? Né? Eu lembro que eu entrei na faculdade, eu não sabia o que era ciência, não sabia como que ciência funcionava, não sabia como é que se escrevia um artigo científico, nem nada. Eu só fui descobrir o que era TCC porque eu ouvi um colega comentar, que era um trabalho de conclusão de curso, porque eu entrei completamente, assim, noob, sabe? Completamente sem saber nada. Eu só fui ter uma ideia do que era no 3º ano, quando a gente começou a ter aulas para a confecção do TCC, e uma disciplina obrigatória que a gente tinha no mestrado, lá na USP. Qual era o nome, meu Deus? Era voltado para a prática docente de pesquisa, era uma coisa assim. Era uma disciplina bem curtinha, mas eu adorei fazer. A professora era fantástica. Então, se na escola você já não tem nada, a escola é um lugar chato, as crianças não gostam. Quem gosta, quem tem escola de elite ainda consegue ir para frente, mas quem estuda numa escola pública não tem, sabe? Isso é um terreno muito fértil para pseudociência, isso é um terreno muito fértil para ignorância, né? E aí você cai num YouTube onde não tem filtro, é incrível, não tem filtro ali. Você não consegue filtrar o que tá ali. Eu tô lá vendo um clipe de música, do lado na barra tem como que é? Como desbancar a teoria da Terra esférica. Gente, eu não pedi isso, sabe? Uma coisa que você precisa fazer, eu falei pro ouvinte ir lá e ver as teorias mirabolantes, né? Depois que você fizer isso, vai no seu histórico e apaga esses vídeos, porque o YouTube nunca mais vai te deixar em paz. E eu vou ali naqueles 3 pontinhos e ponho irrelevante. Mas você não vence, sabe? Parece que é em massa, é um atrás do outro, entendeu? É um atrás do outro. Agora, pega qualquer notícia em site de ciência, vamos supor, sei lá, o ovo era o vilão do colesterol uns 20 anos atrás. Hoje já diz que você pode comer ovo, né? Vai nos comentários de qualquer notícia científica, tem um Zé Ruela pra dizer assim, agora pode, essa ciência não se decide. Uma hora pode, outra não pode. Pelo amor de Deus, vocês estão fazendo o quê, bando de cientista desocupado? Perceba que ele já não entende como é o processo científico. Ele não tem a noção do que é. Teve uma época, agora eu tô mais desconectado, teve uma época que eu tava mais conectado com pessoas que tinham interesse em ciência, mas não tinham a base, não eram pessoas inerentemente cientistas ou céticas. Elas sempre diziam assim, Marcelo, por que mudou isso aqui agora? Sempre me apresentavam jornais, porque assim, os jornais foram demitindo os seus correspondentes científicos, jornal quase nenhum mais tem, um repórter especializado em ciência, é sempre algum Zé Mané que tá cobrindo futebol, agora cobre essa... Ou um freela, né, chama alguém, você escreve um texto pra mim, mas não é fixo, né. O problema não é com a ciência, o problema é com a divulgação, as redes de comunicação querem o clique, querem a coisa chocante, então eles interpretam muito errado, e é muito comum também, infelizmente, aqueles press releases da faculdade, que não foram escritos por cientistas ou pessoas do meio científico. E aí também vem umas coisas
pós-apocalípticas, assim, sobre... Então, o problema não é com a ciência, cara. O problema é com quem está divulgando a ciência que não sabe nada sobre ciência. Não, e quem poderia fazer essa desmistificação, que é a escola, não tem o preparo. Professor, é verdade que se eu cavar através da Terra eu chego na China? Que professor de geografia nunca ouviu isso, né? E aí você senta e explica, não, espera aí. E aí você vai e mostra tal, e o aluno se deslumbra, porque ele gosta. Criança e adolescente são curiosos, eles querem saber. Se a escola não cumpre esse papel, aí a mídia solta uma bobajada qualquer, como muitas fazem, a pessoa não interpreta aquilo direito, e aí? Essa história de que, mas a ciência não se decide, você já mostra uma profunda ignorância do que é o processo científico e de como que ela funciona. A ciência, ela tem um mecanismo em que ela mesma se autorregula. Claro, tem muita gente picareta, igual o médico que publicou aquela bosta daquele artigo falando que vacina causava autismo. Então, é por isso que você tem, no artigo científico, você tem procedimento, né, materiais e métodos, como que ele chegou naquela conclusão, pipipi, popopó, que é para o seu colega ir lá e replicar. Você quer um exemplo? Extinção em massa. Até uns, 30, 40 anos atrás, ninguém na comunidade geológica, paleontológica acreditava em extinção em massa. Esse termo, assim, você era uma secla se você falasse nisso. A extinção era vista assim, surge a espécie, ela se desenvolve, ela tem o seu pico, que normalmente uma espécie vive entre 1 milhão e 3 milhões de anos, e aí de repente ela gradualmente perde nicho e desaparece. Era assim que se pensava nas extinções no mundo todo, em toda a história geológica. Então a espécie surge, tem o seu pico e desaparece. Era uma coisa gradual, lenta, bem tranquilona assim. Até que, acho que 2 químicos, não vou lembrar direito, eles analisaram uma camada de... em estratigrafia, normalmente, quando a camada está mais embaixo é o mais velho, conforme você vem subindo, os estratos de rocha, o mais novo está em cima, né? Quando eles chegam no final do Cretáceo, 66 milhões de anos, tem uma camada escura no final do Cretáceo. E ela é muito rica em irídio. O irídio é um metal muito raro na crosta, muito, muito raro. É provável que quando o planeta se formou, boa parte do níquel, do ferro, do irídio, eles subductaram, eles foram rumo ao núcleo do planeta. Então, o que teria de irídio hoje no planeta nosso, na crosta, teria vindo de fora, teria vindo de meteoritos. E esses 2 químicos perceberam, eu não lembro se é 2 ou se é 1, tá, gente? Eu acho que é 2. Faz tempo que eu li essa história. Mas eles perceberam que havia uma alta concentração de irídio nessa camada do final do Cretáceo. E eles perceberam que isso era generalizado, era na Itália, era na França, começaram a pegar amostras no mundo todo e viram, tem alguma coisa errada aqui, você tem um índice altíssimo de irídio que não tem em outro lugar, nenhum outro pacote de rocha, e está aqui, no final do Cretáceo. O que pode ter levado a isso? Então eles supuseram, provavelmente, há 66 milhões de anos, um corpo celeste muito grande, de um asteroide, se chocou contra a Terra, o que causou a acumulação de irídio. A notícia caiu feito uma bomba. Os geólogos e paleontólogos falaram, você tá maluco, bebeu, cheirou, viajou na maionese, pirou na batatinha. Mas quando eles foram replicar os experimentos, eles viram que eles tinham razão. Alguma coisa realmente aconteceu há 66 milhões de anos que deixou esse marco do Cretáceo no mundo inteiro, inclusive aqui. Chama-se fronteira TK, não é? Que você tem o final você tem o final do Cretáceo e começa o Paleógeno, né, que faz 66 milhões de anos. E a ciência já sabia, os dinossauros foram extintos ali, mas do ponto de vista antigo era aquela coisa, se desenvolveu, teve o seu pico e lentamente pereceu. A ideia de que você tem uma extinção, uma mortandade em massa de espécies era algo muito chocante para a época. Mas com o tempo, quando eles começaram a replicar os experimentos, começaram a analisar os artigos e as evidências, eles perceberam que realmente alguma coisa no final do Cretáceo aconteceu. Mas ninguém queria dizer, olha, foi um asteroide, porque parecia uma coisa muito irreal, né? Até que acho que 2 geofísicos, um do México e um da British Petroleum, eles, usando imagens de radar, descobriram uma cratera gigante ali na região da península de Yucatán, que é a cratera de Chicxulub. E quando fizeram as análises, descobriram o quê? Que 1, tem muito irídio na região, e 2, ela coincide com o período da extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos. O que antes era um fato duvidoso, hoje já é a teoria mais aceita, de que caiu um corpo celeste muito grande, provavelmente 19 quilômetros, uma coisa assim,
Ele caiu num lugar péssimo, porque ele liberou muito enxofre das águas rasas bem quentes que existiam na região. Levantou uma poeira gigantesca, muito quente, com muito irídio, com muito enxofre, que causou a morte. Primeiro você impede a luz solar de chegar na superfície, você mata as plantas, aí você mata os animais que comem plantas, e aí depois você mata os animais que comem os animais que comem plantas. Né? Isso é um processo científico, é assim que a coisa funciona. Mas você tentar explicar isso para alguém que, por exemplo, defende que a vacina não funciona, que vacina causa autismo, que ciência, como é que vacina está mudando o gênero das pessoas, ela não vai entender, ela não vai aceitar que é assim que se faz. Então ela pega um fato, né, e ela cria em cima daquele fato uma fantasia da qual ela concorda. Então se ela já tem um preconceito, ela vai usar aquilo para se basear. As vacinas estão transformando todo mundo em gay. Você pode ter certeza que essa pessoa é homofóbica. Você pode ter certeza. A primeira coisa que eu ia perguntar é qual é o problema? Exato. E ainda que fosse verdade que a vacina está fazendo isso, qual é o problema, gente? Entendeu? Qual é o problema? A ciência muda quando você encontra evidência. É o contrário do raciocínio mágico, que a pessoa não muda de opinião apesar da evidência. A evidência pode ser esfregada na cara, mas a pessoa não vai aceitar. É a minha opinião. Bom, agora, os terraplanários estão sofrendo uma ressurgência. Eles não existiam há 50, 60 anos atrás. É de agora, é um fenômeno da contemporaneidade. Esse povo maluco. Então, o que aconteceu, Sibila? Qual que é a sua hipótese de por que esse povo está ressurgindo? Eu acho que foi uma piada que alguém fez no Facebook. Alguém criou uma página para soltar essas asneiras, idiotas mesmo. Tipo, pegar uma régua de 30 centímetros e colocar no horizonte e dizer que a Terra é plana, entendeu? Eu acho que começou como uma zoeira. E o negócio espalhou. Não tem outra explicação. Eu não consigo ver outra. É a lei de Paul. Você não consegue distinguir na internet zoeira de uma pessoa crédula de verdade? Porque não tem explicação, sabe? Você vê. Você tem aquele monte de evidência. É pata de gato. Você tem bigode de gato. Você tem pelo de gato espalhado pela casa. Então, obviamente, você tem o quê? Um gato. A pessoa vai dizer, não, eu acho que é um rinoceronte. Eu não acredito que seja um gato. Como é que você conversa com alguém assim? Não tem como. Eu vou colocar na show notes, né, que são os links nesse episódio, né, se for em terceiraterra.com/holodeck e for neste episódio, eu vou colocar alguns vídeos e alguns textos em que eles falam sobre isso, né, os vídeos, e também falando sobre por que, né, que esse povo não só existe, como teve um ressurgimento. Algumas das hipóteses levantadas são, como a Sibila já falou, uma falha do sistema educacional. Então, não é só no Brasil, é uma falha do sistema educacional. Porque, assim, essas ideias babacas surgem, e é onde tem a maior quantidade de gente, acho que são 600 mil pessoas que... Claro que depende de como você faz a pergunta, né? Se eu perguntar... Se eu faço uma pesquisa e pergunto para a Sibila na rua se a Sibila acha que a Terra é uma esfera, e a resposta é sim ou não, a Sibila vai dizer não, porque para a Sibila a Terra é um geóide. Quer dizer, para a Sibila não, né? A Terra é tecnicamente um geóide. Você tem que ver, toda pesquisa tem que ver como é que foi feita a pergunta, assim como toda pesquisa tem que ver como é que foi feito o experimento, né? Se eles controlaram para isso ou para aquilo. Mas enfim, vamos lá. Não estamos treinando ninguém para ser cientista aqui. Mas se quiser pode, tá? Tem tantas terraplanárias no Brasil porque nós amamos, com uma paixão mais quente do que 1 milhão de sóis explodindo, imitar tudo de errado que os estadunidenses fazem. As poucas coisas boas, bons exemplos que eles têm, a gente não imita, não. Agora, as merdas, nós amamos imitar. Então, existe muito terraplanário no Brasil porque existe muito terraplanário nos Estados Unidos. Existe terraplanário na Europa? Tem. Na Inglaterra, acho que é um dos países que mais tem, mas é consideravelmente menos do que nos Estados Unidos. Porque eles têm uma cultura própria, eles não ficam imitando tudo que acontece nos Estados Unidos. Essa é uma hipótese particular para o Brasil. Mas em geral, por quê? Né? Os dois vídeos são feitos por norte-americanos, então as hipóteses deles são o seguinte: falha do sistema educacional, uma desconfiança em geral de qualquer instituição, tipo assim, estadunidenses não confiam em seu governo direito desde a Guerra do Vietnã, quando descobriu-se que o governo mentia. E o Arquivo X ainda acabou aumentando isso. Né?
E como ciência é praticamente toda feita em faculdades e universidades públicas, é visto como esse, meu Deus, né? Tipo, é governo, eles estão enganando a gente. Isso leva a uma outra possibilidade desse povo tá ressurgindo, que a Sibila até tocou no começo do episódio. É para sentir especiais, porque todo mundo tá enganado. Tem uma conspiração que governos inteiros e empresas inteiras participam, mas eu sozinho sei a verdade. Eu estou estudando isso há 1 ano pelo YouTube. É para você, um efeito psicológico, para você se sentir especial e importante num mundo em que a grande maioria de nós é só mais uma engrenagem, sabe? Pequenininha às vezes, parte de uma engrenagem, não é uma engrenagem inteira. Seria legal se a gente fosse uma engrenagem inteira. Então, nesse mundo em que quase todo mundo tipo assim, a nossa vida é uma vida de vai trabalhar, volta do trabalho, assiste televisão, toma cerveja, dorme, levanta, vai trabalhar, volta ao trabalho, sabe? Então, é uma vida muito maçante. Então, você tem que ter um pouco de excitação. Você tem que sentir que você não é só mais um. Não, eu sou especial, né? E a outra hipótese é que a internet não tem filtro. Um vídeo, um documentário maravilhoso que a Luciana está assistindo, da BBC, sobre a invenção, o desenvolvimento e a vida de serviçais na era vitoriana, no pré-guerra, na Inglaterra. Documentário caríssimo, lindo, apresentado por uma historiadora do trabalho. Tá lá, e o próximo vídeo que você vai ver é um vídeo de gatinho tentando pular da cama e caindo, né? Então, esse grande nivelador, o que é ótimo, porque derrubou os guardiões da informação, também dissemina conhecimento ou desconhecimento igualmente. Eu não preciso ter que explicar com muito detalhe para ninguém que o Biruliro e o governo, como é que você falou, o governo de quinta série que está nos governando, ganhou por causa de desinformação e mentira na internet. Infelizmente, o nosso TSE é formado por um monte de covardes e fingiram que não era com eles. O quê? Aqui, crime eleitoral? Não tô sabendo. Né? Não tô sabendo. Então, e essas ideias, né? Isso alice isso com a necessidade de sentir especial ou ter alguma coisa diferente para contribuir. Você tá sentado numa mesa em que tá todo mundo contribuindo com ideias muito boas e você é o único que não sabe de nada. Não, pera um pouquinho, eu acho que a Terra é plana, sabe? Essas ideias são sexys. E aí nós entramos no outro problema que podemos discutir depois, até porque eu não acabei de ler o livro, que é o problema da comunicação científica. Saiu esse documentário, já não está na Netflix há muitos anos, que era o Flock of Dodos, que mostrava justamente isso. O documentário era sobre a briga no Kansas, sobre aquele povo doido querendo ensinar criacionismo nas escolas, sabe? Você encontra com eles são gente legal, são gente inteligente, são gente boa, são bonitos, e falam com o vocabulário que você entende, eles são acessíveis. Enquanto isso, os cientistas mostrados que estavam criticando essas ideias políticas, mostrados no vídeo, era um bando de velho gordo que falava com palavras super difíceis e ficava lá em suas torres de marfim. Eu não me misturo com o público. Tanto é que esse cara, como é que ele chama, gente? Randy alguma coisa. Deixa eu ver se o livro tá aqui. Não vou lá buscar não. Ele depois escreveu um livro chamado Don't Be Such a Scientist, que eu comecei a ler alguns anos atrás, esqueci desse livro, porque eu só queria ler ficção científica por 1 ou 2 anos, estava deprimido, né? Só queria ler coisa boa, assim, não quero ler coisa triste. Agora eu peguei ele para ler de novo. Chama Don't Be Such a Scientist, Talking Substance in an Age of Sci. A tradução seria não seja tanto cientista, não seja esse tipo de cientista. Como falar substância numa era de estilo, que é a ideia de que você tem que, cientistas precisariam ser treinados para ser divulgadores científicos. Exato. Também. Acho que nós já discutimos aqui como é um grande problema no Brasil, em outros países também, Canadá é assim também. Você não consegue ser um professor de universidade pública só dando aula você não consegue ser só doutor ou só professor. Você precisa dar aula e fazer pesquisa. Tem muita gente que adora a ideia das duas coisas, eu adoro a ideia das duas coisas, mas eu tive 2 professores, engraçado, a Luciana fala, você teve só 2? Eu tive quase todos. Que você vê que não tem a menor aptidão para lecionar, não é? Eu tive. Exatamente. E o pior é que eles são assim, apesar de um esforço consciente, eu fiz curso, bom, eu não posso falar da minha faculdade porque é bacharelado e licenciatura, né? Mas eu fiz 2 cursos no mestrado aqui na USP, estava estudando História do Trabalho na enfermagem. Teve um curso de pedagogia para escolas e um curso de pedagogia para universidades. Teve só 2 cursos te ensinando pedagogia, sabe? Para você ser professor, tanto de escola quanto de faculdade. E ainda sai de lá professor, né? Que não dá conta dela. Então, existe um problema na falta de divulgação científica também, que não é tão sexy. Você vê, o professor Anelli vai em escola, tem escola que compra o livro e distribui para os alunos, ele dá palestra, ele já fez até TED, né? TED Talk. Ele é um divulgador, ele não só a área de formação dele, a especialização dele é em
moluscos, eu acho. Você fala, acho que é isso. Mas ele é um dos grandes divulgadores de dinossauros no país. Os maiores livros de divulgação científica na área de dinossauros são dele. Ele ganhou o Jabuti com um desses. E ele vai em escola, ele dá palestra, ele grava vídeo, dá entrevista, ele vai em rádio, ele já esteve na TV. Assim, quantos cientistas brasileiros a gente tem essa projeção? A gente tinha a Suzana, né, Herculano Rosel, que tinha um blog muito bom, e teve que ir embora do país porque ela não tinha mais como trabalhar com ciência. E se a gente continuar com o desmonte da universidade pública, esse tipo de divulgador científico vai ficar cada vez mais raro, que já é raro. Eu tive alguns professores no mestrado que, assim, você via claramente que aquela pessoa tinha que estar fazendo bancada de laboratório, ela não tinha que estar em sala de aula, ela tinha que estar em bancada. E eu conheci doutoras ali dentro da USP em que elas falaram, eu fiz doutorado, mestrado, etc, eu tenho pós-doutorado, mas eu fiz concurso para técnico de laboratório, porque eu não queria dar aula. Então ela ganha como técnico, não como professora, porque senão ela seria obrigada a ir para a sala de aula. Então, quer dizer, você tem uma falência educacional, você não educa pessoas para ter um pensamento crítico, o que é necessário para que você também faça ciência. Você tem uma internet que prolifera bobagem com uma rapidez impressionante, e quando o assunto é sério, parece que o negócio não deslancha. Você tem uma universidade que não consegue fazer uma ponte entre o público e a ciência. O público não entende o que é a ciência. Não é à toa que tanta gente fala, mas cientista tem que ter tudo, tem que tudo ir trabalhar, não tem que ficar recebendo bolsa do governo não, tudo bando de vagabundo. Artista e cientista é um alvo, né, desse governo novo aí. Tudo, porque a Lei Rouanet, porque não sei o quê, porque é tudo vagabundo, porque recebe bolsa, pipipi, popopó. Não tem um país no mundo que tenha afundado ou que tenha deixado de crescer porque investiu em educação, ciência e tecnologia. Me aponte um país que deixou de crescer porque investiu nisso. Muito pelo contrário, eu te aponto um país que está perdendo a sua posição de primeiro lugar já há algumas décadas, porque parou de investir em ciência e tecnologia, que é os Estados Unidos. Eles diminuem cada vez mais o orçamento, e faz tempo, já sabe aquela história estadunidense, adora ficar America number one. Tava conversando com um cara sobre isso, olha, vocês não são number one faz muito tempo. Se você pegar qualquer lista de qualidade de vida, do índice, como é que chama? É o IDH. Os Estados Unidos você pega os 12 países mais desenvolvidos. Os Estados Unidos não está nessa lista. Já caiu faz... Carl Sagan estava tentando advertir ao público estadunidense nos anos 80 que isso ia acontecer. Tá acontecendo. E aí, quando você pega uma secla igual o Trump, que fala, como que é? Make America Great Again, você convence o eleitorado médio, que é como aqui, é iletrado, é ignorante, abraça, né, é racista. Exato, abraça essa mediocridade, né, de dizer, não precisa de arte, o brasileiro não precisa de arte, o brasileiro precisa de emprego. Tá bom, filho, eu quero que você passe um ano... Direitos humanos, como é que é direitos aquela humanos para humanos direitos. Fala direitos humanos... O cara que não precisa nem de ciência e tecnologia, nem de arte, beleza, eu quero que você passe um ano sem tomar antibiótico, sem tomar vacina, sem usar água potável, sem abrir a Netflix. Sem usar seu celular, GPS, não pode. Você não vai comprar uma revista, você não vai comprar um quadrinho, você não vai ler um livro, você não vai no cinema, você não vai ver uma série, você não vai tomar vacina, você não vai tomar nenhum tipo de anti-inflamatório, de antibiótico, você não vai fazer cirurgia, passa por um ano, só um ano. E aí depois você me diz se você não precisa, entendeu? A gente tá com essa coisa, foi o que eu falei na newsletter, né? As pessoas estão abraçando a ignorância e a burrice e se orgulhando disso. A gente tem que voltar, gente. A gente tem que ter orgulho de ser curioso, de procurar as informações. Eu topei com um texto outro dia no Medium em que a moça falava... como que era? Por que você deve ouvir os terraplanistas? E aí, entre parênteses, usando os argumentos de Stephen Hawking. Eu falei, ela tá louca? Essa menina bebeu, né? Então, o que ela fez? Ela perguntou para amigos e parentes qual era o formato da Terra. Aí eles falaram, ela é redonda, óbvio. Ela falou, mas como que você sabe que ela é redonda? Porque eu aprendi na escola. Tá, mas quais são os argumentos que a escola te deu para ela ser redonda? E as pessoas não souberam responder. Aí ela perguntou para um amigo que é físico e falou, quais são os dados empíricos que você tem para me provar que a Terra é redonda? Aí ele explicou tudo que a gente falou aqui, né? Do eclipse, a sombra, né, o cálculo da sombra, a vela dos navios, etc, etc. E aí ela falou assim, os terraplanistas, eles têm essa coisa de pegar uma observação, um fato, de que, eu pego a régua, boto ali no horizonte e não tem curvatura nenhuma, então óbvio que a Terra é plana. Ele não foi procurar nenhuma informação que contradizesse isso.
Ele não foi saber por que é que ele tá vendo que aquela pequena parte do planeta é plana. Pô, 30 centímetros, gente. Olha o tamanho da Terra, né? E aí ela pega os argumentos do Hawking, de você ser curioso, de você ser questionador, de você ir na fonte, de você pesquisar. E ela fala, os terraplanistas não fazem isso. Então eles pegam uma série de pequenas características, né, do tipo a régua mostrar um lugar plano e montam a teoria deles, teoria entre aspas, em cima daquele fato. Mas por que ali aqueles 30 centímetros é plano? Porque olha o tamanho da Terra. Eu tenho certeza que se você pegar uma bola de bilhar e for medir ela numa escala nanométrica, você vai ter uma linha reta em algum lugar. É só você pegar o tamanho da escala. Eu vou ver se eu acho. Eu não gosto muito desse vídeo porque eu acho que o cara fala difícil. A voz dele. Sabe aquelas pessoas que a voz parece que vai pra dentro do corpo e não pra fora? Eu vou ver se eu acho. Tem um vídeo em que tem um vídeo do a PBS, né, que é tipo uma cultura norte-americana, rede cultura norte-americana, tem vários canais no YouTube. Um deles chama Time Space, o Space Time. E tem um vídeo assim já de alguns anos em que ele estava explicando alguma coisa sobre teoria da relatividade, mas mostrando como você consegue usar várias retas para medir um círculo. Eu vou ver se eu acho, coloco na show notes também. Infelizmente, novamente, para quem não tem muito bom de inglês, o vídeo é em inglês e a voz do cara é meio difícil de entender. Mas enfim, talvez a matemática que ele mostra na tela seja o suficiente. Então, falta essa questão da pessoa ser curiosa, dela buscar as fontes, dela pesquisar, dela ir atrás da informação. Então a pessoa vê um vídeo no YouTube e fala, nossa, é verdade, né? Se a régua diz que se eu botar a régua no horizonte e mostrar que é plana, então a Terra é plana. A pessoa não vai atrás. E tem um outro problema, o lance da evidência. Existe um oceano de evidência, milhões de pessoas que concordam que o planeta é uma esfera. Aí você tem um pedaço de evidência de 30 centímetros de que ela não é. O que é mais pesado aqui nessa, né? Tipo, Eu acho que isso deveria provocar você a ir atrás de descobrir por que o horizonte parece reto, apesar do planeta ser, obviamente, esferoide. Exatamente. Então, é essa a questão. A escola, ela mata a curiosidade dos alunos. Ela mata, porque ela não está conseguindo formar um cidadão, né? A escola está preparada para, está preparada para formar massa de manobra. Mas cidadão de pensamento crítico, não, isso aí é coisa de comunista. Então, se você não tem pensamento crítico, você não tem curiosidade. Sem a curiosidade, você não vai atrás da informação. Se você não vai atrás da informação, você não consegue apreender o conhecimento necessário para pensar, bom, a régua está apontando que é 30 centímetros, mas o planeta é muito grande, é óbvio, né? A gente não está no planetinha do Pequeno Príncipe, gente, que você, né, com medos de passe circula aquela bosta ali. Outra coisa, esse mito de que, como é que na Idade Média falava que a Terra era plana, né? Mito, gente, mito. Se você pegar pinturas bizantinas, você vê o globo terrestre na mão dos santos, inclusive, da Igreja Ortodoxa, tá lá, ele segurando uma esfera. Então como é que a ignorância tá voltando agora, né? Acho que nem na Idade Média, a gente tá voltando, tipo, pro Neolítico. Eu tô tentando descobrir aqui qual é o nome do Papa do ano 1000. Tem um livro do Georges Duby, um historiador francês, em que ele escreveu 2 livros, na verdade, sobre a Europa no ano 1000. Eu tô tentando achar aqui. Foi quando eu descobri que a maior parte dessas histórias sobre Idade das Trevas e de que os medievais eram bobinhos. Um dia não vamos falar mais sobre balela, isso. Em outro episódio que eu tô preparando. Mas assim, é por causa do pensamento renascentista que, para se reafirmar, tinha que dizer assim, nós é que somos inteligentes. O pessoal que vem antes da gente era tudo um bando de boçal. De onde vem esse mito de que não houve desenvolvimento tecnológico na Idade Média, de que todo mundo, quando você vê filme, todo mundo é feio e só usa roupa sujo, né? Não tem nada disso. O Papa Clemente II já é 1048, cacete. Eu não tô conseguindo achar o nome do Papa do ano 1000 aqui, mas ele tinha um globo terrestre feito de cristal no quarto dele, que foi presente de alguém, tipo... Foi quando eu me dei conta. Pera um pouquinho, o Papa do ano 1000 tinha um globo terrestre, mas não era na Idade Média, que o povo era tudo ignorante, achava que a Terra era um formato de rosquinha. Aí eu fui atrás, isso me questionou, me ativou o senso de curiosidade, e eu fui atrás e descobri que tudo que eu achava que eu sabia sobre os medievais estava errado. Teve um livro que eu li também, eu nem sei como é que eu fui parar nesse livro na faculdade, aquela coisa, um livro puxa o outro, que era justamente do mundo da Idade Média, né? E o historiador falava tudo isso, essa história de que era todo bando de bruto, ignorante da Idade da Pedra, não é verdade.
Foi um período de grande florescimento, né? Óbvio que depois do fim do Império Romano houve uma certa, como se fala? Estagnação? Como se as coisas... Isso, mas foi um breve momento para se reorganizar as sociedades ali, e depois o negócio floresceu, né? Então a história de que a Terra é plana, não... Revolução agrícola aconteceu na Idade Média, a Revolução Arquitetônica aconteceu na Idade Média. E muita coisa poderia ter acontecido de boa na Idade Média se não tivesse também tido a peste, né? A peste deu uma travada na sociedade naquela época. Foi quanto? Foi 1/4, né, da população? De 1/4 a 1/3, dependendo do lugar. Tem alguns lugares, como na Espanha, em algumas cidades chegou a 2/3. Mas em média, 1/4 da população europeia foi morta. É porque afetou muito mais a Europa Ocidental do que a Europa Oriental. Então, muita gente sobreviveu na Europa Oriental, então nivela a taxa de mortalidade quando você compara, né, quando você junta tudo. Na média, né? Eu tenho uma revista, já há um bom tempo aí, uma Scientific American, que fala da evolução. E da onde que surgiu essa questão de que, porque se o homem veio do macaco, por que a gente ainda tem macaco? Isso foi um pastor protestante que começou com essa história. Então, muitas vezes, a gente tem esse contraponto de pessoas que estão tentando invalidar o conhecimento científico, como fizeram com Darwin, etc., e se cria um mito em cima disso. Então essa história do macaco até hoje está aqui, e isso foi da época do Darwin, né? É o que eu falei, tem gente que entende, tem os que não entendem. Os que não entendem inevitavelmente vão cair nesse tipo de pegadinha, terra plana, vacina que não funciona e por aí vai. Agora, como mudar esse cenário? Realmente... Não nos próximos 4 anos. Nem nos próximos 40, eu acho, porque olha, tá difícil. Bom, a gente começou esse episódio só como uma maneira de pôr pra fora a frustração, né? A gente falou assim, nós vamos xingar muito aqui no Twitter, né? E terminou um episódio sério, filosófico, né? Contemplativo. Sabe por quê? Porque me bate uma tristeza de ver pessoas fazendo isso. Me bate uma tristeza, porque, assim, a própria ciência do planeta, ela é uma coisa muito bonita. Você conhecer a história do planeta, você estudar a história do planeta, você não precisa ser um cientista, gente. Temos livros de divulgação científica, nós temos cientistas na própria internet fazendo vídeos, tem canais. Por que é que ela não cativa? É isso que eu me pergunto. Por que que a ciência mesmo não está conseguindo cativar as pessoas? E aí elas acabam caindo nesse tipo de armadilha de pseudociência. O que é que está acontecendo? Por que que a gente não atinge, não encanta as pessoas? Nós vamos deixar essa resposta em aberto para responder outro dia. Digam vocês nos comentários o que vocês acreditam que poderia ser feito para que a gente cativasse as pessoas, para que elas vissem a beleza que é a ciência em si. Não precisa ser cientista de bancada, cientista de laboratório, não precisa. Você pode ser uma pessoa que não tem formação científica, mas a curiosidade, gente, ela é universal. A minha formação é em história. Eu sei um bocado sobre a astronomia. Por quê? Porque é um assunto que me fascina. Estou sempre lendo. Imagino que você deve fazer a mesma coisa. Você está sempre lendo textos, lendo livros, particularmente aqueles livros mais para leigos. Se bem que depois de um tempo você está tanto acostumado com aquela ciência que você já não quer mais o livro de leigo, né? Mas vídeo no YouTube, podcast. Você vê a progressão, né? Você vê a progressão. Aquele livro basicão de divulgação científica já não te satisfaz. É a questão, você está alimentando a curiosidade, você está subindo os degrauzinhos da curiosidade. Então, assim, você não precisa ser um cientista de bancada, um cientista de laboratório, para gostar das coisas, né? Mas, assim, a pessoa, quando ela gosta de muita coisa, quando ela tem resposta para muita coisa, ela é vista de uma maneira torta. Não sei se já aconteceu com você, mas já me passaram por arrogante várias vezes. Mas ela sabe tudo, credo. Então parece que é errado você saber. Teve uma época que eu fazia uma coisa que eu achava que era engraçada, mas só piorava as coisas. Eu sempre me falava a mesma coisa, viu? Mas você sabe de tudo? Você tem resposta pra tudo? Aí eu falei assim, não sou eu que sei de tudo, você é que não sabe de nada. Mas as pessoas não entendiam que eu tava tirando sarro, ficava pior. Então eu parei de falar isso. Ok, este foi o episódio do Holodeck sobre os terraplanárias. Muito obrigado por nos acompanhar. Se você quiser entrar em contato conosco ou nos acompanhar pela internet, podemos ser encontrados em nossos blogs. Eu estou em marceloferrari.com, Sibila. No momentumsaga.com, que é o blog da Capitã. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem postagens semanais, inclusive com resenhas de livros. Deixa um comentário ou entre em contato. O Capitã tá sempre online. É isso aí. Você encontra os textos e vídeos que comentamos neste episódio em terceiraterra.com/holodeck. O texto do episódio a gente chama de show notes. Onde também tem algumas sugestões de livros da Amazon, da Saraiva e do Book Depository. Eu vou colocar lá tanto o Astrophysics for People in a Hurry, quanto
Don't Be Such a Scientist. Eu acho que o Astrophysics for People in a Hurry, acho que já tem em português. Se tiver lá, eu vou colocar em inglês e português. É o do Neil deGrasse Tyson? Exato. Já tem em português. Ah, perfeito. O Holodeck também está disponível no iTunes, no Google Play e também no Spotify. Se você nos ouve através de um desses serviços, considere nos avaliar com 5 estrelinhas. Falando em serviços, nós temos 2 e-mails, eu acho, de ouvinte, que tá um tempão para ser comentado, porque eu quero responder aqui com a opinião de vocês, não só eu responder para o ouvinte. O problema é que não calhou de estar todo mundo aqui ainda. Então, se você mandou e-mail para holodeck@terceiraterra e nós não respondemos, é porque eu tô esperando ter um episódio com todo mundo. Ops, o time não tá conseguindo se reunir ultimamente. Ok, todo o conteúdo em áudio do Holodeck da Terceira Terra existe sob licença Creative Commons, de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 4.0 internacional, exceto pelas músicas com copyright que pertencem a seus respectivos criadores a quem pagamos através de nosso contrato com a BMI. Computador, encerrar programa.